Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Sempre dê like no canal, compartilhe os vídeos e aos novos inscrevam-se no canal. Bom, eu quero fazer uma análise sobre os movimentos literários que marcaram a literatura portuguesa, e não só a literatura portuguesa, como outras literaturas também, né? Na cultura em geral, que isso é visto também dentro da poética. Eu quero que você entenda que é simples, mas ao mesmo tempo existe uma complexidade, porque um período ele não se encerra em um dia, em uma data. Ele tem aquele momento alto, depois ele vai caindo, e enquanto ele vai caindo, o outro movimento já vem surgindo, e vai chegando ao seu pico máximo. Depois vai caindo esse movimento, e já vem um outro antes, que já tinha nascido antes, que vem também alavancando. Ok? Então existe aí, nesse momento de um saindo e o outro entrando, existe um momento de transição, né? Para que você entenda. Se você for analisar, você vai perceber que o primeiro período da literatura portuguesa começou com o trovadorismo, por volta de 1200. De 1200 até 1300, trovadorismo. De 1300 até 1400, o humanismo, né? 1400, classicismo. 1500, o quinhentismo. 1600 o barroco, 1700 o arcadismo, 1800 o romantismo, e aí depois vem o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, que começou a partir da Semana de Arte Moderna. Ok? E claro que alguns já dizem que já estamos no pós-modernismo. Aí você diz, estamos no pós-modernismo? Sim. Agora, quando é que o modernismo foi encerrado? Não existe uma data que ele é encerrado. Ele apenas vai caindo e vai surgindo o pós-modernismo. Ou seja, é um momento de transição, né, com algumas revoluções na tecnologia. Tudo isso vai marcando o final de um período e o início de outro. Mas há aquela transição, não existe uma data, né, para dizer que aquele movimento terminou naquela data e no outro dia já se começou um novo. Isso não existe. Uma outra coisa que eu quero que você entenda também, essa literatura portuguesa, né, e assim também como outras literaturas, né, é a divisão da história, os períodos. Você com certeza já ouviu falar na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, né? Então, de acordo com a visão clássica e tradicional, a divisão da história da humanidade é feita em 4 grandes períodos, também chamados de idades. Então o que é que acontece? A pré-história é o seguinte: todo o período que existiu antes da invenção da escrita é denominado pré-história. E a pré-história ela é dividida em paleolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Lascada, que pelas especulações ela se inicia aproximadamente 4,4 milhões de anos e se estende até 8.000 anos antes de Cristo, AC. Depois vem a segunda divisão da pré-história, que é o Neolítico, também chamado da Idade da Pedra Polida, que vai de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo. E tem a Idade dos Metais, dentro da pré-história, que vai de 5.000 antes de Cristo até o surgimento da escrita, né, pelos sumérios, em 4.000 antes de Cristo. E lógico que eles fazem essas pesquisas devido aos fósseis, né, e objetos encontrados na escavação paleontológica, que ocorreram principalmente a partir do final do século XIX e se estendeu até os dias atuais, e cada vez mais vão se descobrindo. Então esse é o primeiro período, pré-história, que são divididos em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então a pré-história vai dessa especulação aí de 4,4 milhões de anos até 4.000 antes de Cristo. Ok. Logo em seguida entra a Idade Antiga, que todo mundo chama de Antiguidade, né, que é contado a partir do movimento da escrita. Então ela se inicia em 4.000 anos AC, antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente, que é mais ou menos em 476 da era cristã, até o ano de 476, lógico, depois de Cristo. Então, depois dessa Idade Antiga, começa a Idade Média. Então, a Idade Média é o período da história que tem início a partir dessa data. Vamos arredondar para
para 500 depois de Cristo, lógico, e vai até a 1453, ou seja, até 1500, arredondando. E aí tem os seus subperíodos dentro dessa Idade Média, então vai até 1500. A Idade Moderna vai de 1500 até 1800, aproximadamente, arredondando. E a Idade Contemporânea já começa a partir de 1800 até os dias atuais. Então, nós estamos na Idade Contemporânea. Então, vamos aí tentar organizar os fatos e acontecimentos. Um movimento influencia o outro e também é influenciado pelo mesmo. Ok? Mas mesmo assim, vamos tentar organizar esses acontecimentos para você ver como nasceu a literatura portuguesa. Tá certo? Uma outra coisa que você deve entender para se compreender os períodos é que não tem como nos aprofundarmos firmemente, até porque existem algumas questões que são discutíveis, até os dias atuais. Então existem movimentos e existem também submovimentos dentro desses movimentos, certo? Então, quando nós falamos sobre um movimento histórico, existem submovimentos dentro desse movimento histórico. Então, se a gente se prender muito a esses submovimentos, né, nós vamos nos perder um pouco. Né? Mas você já sabe que existem submovimentos, que claro que, se você se interessando, você vai pesquisar sobre esses submovimentos. Só vamos destacar alguns desses submovimentos, até porque são importantes. Mas não todos, só vamos apenas passar analiticamente. Okay? Através de uma ótica em que todos têm quando vai estudar os períodos. Né? Mas é lógico que cada um foca em uma determinada ótica, sendo que existe uma ótica onde todos concordam, claro. E mais uma coisa aí para você entender tudo isso é a fundamental importância do século. Por exemplo, o século começa no início de um ano 01 e termina no final de um ano 00. Então, o século XX, por exemplo, ele começou aonde? Ele começou em 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Ok? Então, o século XXI, marcado por XXI, ele não é 2100, ele é 2000. Então, como saber se é o século XX, XX? É simples, é 1900. Século XV, XV, é 1400. Século XIV é 1300. Século XIII é 1200. Século XII é 1100. Então, século XXI, 2000. Século XXII, aí sim é 2100. Então, quando se fala de um século, século XIII, não estamos falando de 1300, não. Estamos falando de 1200. Século XII, estamos falando de 1100. Século XVII, estamos falando de 1600, ok? Século XIX, estamos falando de 1800.